Alô? Então, eu queria falar sobre o potencial de recursos de água no Brasil, e dividindo mais ou menos o que eu falar em 3 partes. Falar um pouco de tecnologia, a tecnologia avançada que nós estamos desenvolvendo hoje, inclusive para permitir a produção de uma água segura e para permitir a certificação dessa água em termos de segurança do sistema de distribuição. Então, eu pus um título bastante genérico e eu queria inicialmente mostrar ao Centro Internacional de Referência de Recursos de Água, que é vinculado à Escola Politécnica da USP. Nós trabalhamos aí nas 3 dimensões da universidade, que é pesquisa. Nós temos pesquisas acadêmicas, desde iniciação científica até pós-doutorado. Temos pesquisas contratadas com diversas empresas, eu vou mostrar alguma coisa, para estudos de tratabilidade, por exemplo. E temos também a 3ª função da universidade, que é a chamada de extensão, que é a capacidade da universidade de tornar público aquilo que é desenvolvido dentro. Nós temos aí, então, para fazer estudos de tratabilidade, uma unidade piloto, completa, inclusive, com um sistema de membranas, né? Sistema de micro, ultra, nano e osmose reversa. Nós podemos hoje, aí, nesse laboratório, chegar numa água, eu diria, a 2ª água de qualidade que o mercado demanda hoje, é água para injetáveis, para a indústria farmacêutica. E a água mais pura que o mercado demanda, que praticamente é H2O, é a água para a indústria eletrônica, para a lavagem de chips, de CDs, etc. Nós temos possibilidade, evidentemente, que o custo acompanha. E, como aí está mostrado um sistema ultravioleta, e aqui está o nosso site. Aqui tem o nosso site. Nós temos aí uma grande quantidade de papers, documentos, artigos técnicos, comentários, etc. Então, tem acesso, inclusive, a documentos completos, papers completos, uma grande parte deles produzida lá dentro do nosso centro. Eu vou falar alguma coisa que a gente faz lá, que possa interessar, provavelmente, alguém dos senhores. Esse estudo de tratabilidade. Estudo de tratabilidade são modelos, estudos pilotos. Hoje, um estudo piloto, ele define tailor-made, os parâmetros do projeto, já dá ideias de custo, ideias de operação e manutenção. Então, ele faz um projeto refinado para aquele estudo, para aquele efluente específico. Tá? Isso vai, então, para o projetista, né? Aí entra o projeto básico executivo, instrumentação, construção, partida, pré-operação, etc. Então, esses são os objetivos. Eu vou dar aqui, pelo menos, um exemplo. Essa Flucor é uma empresa que tinha um cliente extremamente complicado. Tá? Você vê o TQO de 3.000, pH muito alcalino, quase 9, carbono orgânico total de 700, né? E uma série grande de voláteis também. Eles tentaram durante anos tratar esse fluente e não conseguiram. Tá? Então, nós fazemos, nós mesmos não sabíamos como tratar. Então, é feita uma árvore de decisão, tentando com polímero e carvão ativado, com um processo oxidativo avançado, com membrana e carvão ativado, e finalmente o que deu resultado é um processo de membrana de ultrafiltração e um processo oxidativo avançado com peróxido de ultravioleta. Então, os parâmetros determinados e os custos associados são transmitidos para a firma de consultoria que vai fazer o projeto básico, executivo, etc. Né? E o que nós temos desenvolvendo também são sistemas modernos de tratamento de efluentes. A água também, a água potável e efluente. Né? Os Moving Bed Bioreactors são sistemas tradicionais, recentes, eu diria assim, que já vem tendo sido implementados, que substituem os sistemas convencionais de lodos ativados. Né? Eles têm um chip, o lodo ativado, a matéria que é produzida no reator, aquilo que nós chamamos de lodo, né, que é a força de trabalho, ela está suspensa. Nesse caso, ela está aderida a um chip. Né? Ela está aderida a um chip, né? E esse chip gira no reator, aeróbio, ou anóxico ou anaeróbio. Tá? Aqui está mostrando um aeróbio onde tem infiltração de ar, e aqui um anaeróbio.
alguns chips com uma grande área, por exemplo, o biochip, ele tem 1.200 metros quadrados por metro cúbico de área superficial. Então, ele produz uma força que trabalha para remover o substrato bastante grande, né? Que funciona mais ou menos assim. Pré-tratamento, depois ele entra no reator e passa pela membrana. Essa é a maneira de... E o que está mais ainda fortemente agregado ao mercado hoje são os MBRs, os reatores de biomembranas, né? Eles são... ele tem um reator biológico, como tem o sistema de lodos ativados convencional, e a membrana pode ser colocada externamente. Ou então, ela é colocada dentro da própria câmara do reator de aeração. Nós temos feito uma grande quantidade de retrofitting para transformar o lodo ativado convencional em sistemas de MBR, utilizando o mesmo sistema e tendo a possibilidade de duplicar ou triplicar a vazão, sem ter o grande problema do projetista, que é o concreto. Nós precisamos fazer mais concreto. No próprio sistema, nós podemos reagir, aumentar a vazão. Esse foi o primeiro que nós fizemos, aqui o lodo ativado, e uma membrana fora, né? E esses são os mais modernos que nós estamos fazendo. Aqui tem um MBDR e um MBR, pode-se ver aqui as membranas de ultrafiltração nas placas, tá? Os dados vêm para o datalog do computador direto, então nós acompanhamos o processo aí diretamente, né? Aqui são alguns, eu não vou entrar em detalhes nisso. E nós fizemos agora um estudo comparando os MBRs com o MBBR, tá? Porque se fala que o MBBR gasta muita energia porque tem uma energia adicional para movimentar os flocos, né? Esse foi um estudo, já foi publicado. Aqui está mostrado um MBR e aqui um MBBR, né? Com as mesmas características. Aqui estão os dois reatores. E o que se mostrou é o seguinte, que ambos têm uma remoção de matéria orgânica, carbono orgânico dissolvido, de 96%, mais ou menos, né? Porém, o MBBR ele tem uma duração de 50% a mais, quer dizer, ele opera um período mais longo, o que reduz muito os custos de operação e manutenção. Ele opera 50% a mais do tempo, né? Então, hoje, o projetista tem que considerar a energia e considerar os serviços associados à operação e manutenção da membrana. E nós fizemos recentemente uma pesquisa para a Praxera Holding da White Martins, no Brasil. E como o negócio deles é vender oxigênio, eles quiseram testar MBR com oxigênio puro para tratar efluentes petroquímicos, associado um trabalho associado com a Petrobras, né? Aí o tanque de oxigênio, tá? Os dosadores foi comparado com o ar, que é o convencional, e com o oxigênio puro. Aqui tem umas amostras dos reatores, aqui está o reator completo, né? O sistema biológico e os reatores de membrana de fibra oca da copa, e aqui as caixas de acumulação do efluente tratado. O que eu queria mostrar em termos de reuso, hoje, quando a gente faz um tratamento secundário, como as estações de tratamento que tem em São Paulo, é o sistema biológico convencional, tá? Para fazer reuso, o efluente de nenhum sistema biológico convencional é suficiente. Ele tem que ter um tratamento físico-químico complementar, pelo menos filtração, ou eventualmente coagulação, floculação e filtração, e depois desinfecção. O MBR, ele já substitui todo esse sistema. Ele sai com uma água de qualidade, um lodo ativado, por exemplo, ele sai com uma qualidade do efluente assim. O MBR, ele é constante, né? Tem uma constância muito grande por causa das membranas de microfiltração, de ultrafiltração que são utilizadas. Aqui tem alguns custos, já mostrando, eu não vou entrar em muito detalhe, né? E uma grande atividade de pesquisa que nós desenvolvemos é a produção de membranas. O Brasil ainda não produz membranas, tá? Nós temos aqui N companhias, japoneses, americanos, suecos, todo mundo vendendo, holandeses, alemães vendendo membranas, e sem uma política de preço. É muito complicado comprar membrana.
Então, esse é o financiamento da FAPESP. O primeiro estudo foi sistema de pré-tratamento com osmose reversa. A osmose, hoje, o custo da membrana de osmose caiu muito, porque o mercado se expandiu demais. O pré-tratamento, às vezes, é mais caro do que o próprio sistema de osmose. O que é usado hoje é a filtração, né? Pelos filtros cartucho, etc. Depois vem a ultrafiltração, depois a osmose. A ideia aí foi tratar os efluentes, coletando água da raia olímpica da USP, que tem uma qualidade um pouco melhor que os de São Paulo, mas ainda um pouco melhor, inclusive, que os mananciais de água potável de São Paulo. E aí foi montado um sistema, aí trabalhando primeiro com a membrana de ultra, tá? E depois filtros biológicos, filtros de nylons, etc. E depois veio aqui para o sistema de osmose. Tá? Hoje nós já temos possibilidade de mercado de utilizar sistemas mais econômicos para fazer o sistema de osmose. E também para a membrana de água potável, né? Esses são estudos, eles são enfocados hoje, mais ou menos, em poluentes emergentes, eu vou falar um pouco mais para frente, visando remover da água potável os poluentes emergentes e microcistina, que são algas que são geradas nas águas. Essa aqui é uma membrana de nanofiltração, que foi usada no reservatório do Baixo Cotia para fazer o estudo. E produção de membranas de micro e ultrafiltração, né? Esse é o nosso laboratório. Fazer membrana é mais ou menos como fazer pizza, é muito similar. Né? Nós temos dois reagentes, que é a polissulfona e a pirrolidona. Nós produzimos uma água de condutividade elétrica, zero praticamente, e ele fica misturando os dois componentes por 24 horas com temperatura controlada. Né? É feito aqui nesses jarros, os purificantes. Depois de feito, aquela massa esparramada aqui, e essa mesa anda dando a espessura de uma folha de papel, que é o tipo da membrana. Tá? E aí depois ela vai, a membrana vai para os banhos, etc. E essa é uma membrana produzida, aqui é uma microfotografia eletrônica mostrando que é uma membrana de ultrafiltração. E isso aqui, hoje o mercado se queixa muito das membranas. Muitos industriais, por exemplo, dizem que as membranas não funcionam adequadamente, porque ela é comprada diretamente do fabricante. Aliás, esse é o grande erro da indústria. Quando ele vai para o fabricante diretamente, sem ter um estudo de concepção, ele já perde dinheiro. Aí, essa máquina, nós trazemos aqui, uma bomba variável, tá? Ele bombeia o efluente, e daqui sai o filtrado e o concentrado. E aqui no meio esse sanduíche abre, para poder, numa manhã a gente pode testar uma qualidade enorme de membranas, né? No sanduíche aberto nós colocamos o espaçador e a membrana, então nós temos uma membrana específica para aquilo. Essas são as que nós construímos agora, a segunda geração. Tá? Aqui são as placas, tá? O líquido que vai ser testado, a bomba, e ela aqui já mede diretamente, porque a outra não media, ela mede fluxo, densidade, tempo de filtração, qualidade do concentrado, do filtrado, etc. E depois a gente faz os testes das membranas. Né? Aqui, por exemplo, é o teste de tração de membranas, para ver quanto ela resiste. Né? E esse é um teste para medir o fouling, a degradação da membrana na superfície. E nós estamos agora começando a fabricar membranas de fibra oca. Aquela membrana, aqui eu não vou entrar em detalhe, né? Mas é a mesma massa que é bombeada por aqui, tá? Pela parte do meio é bombeada a massa, internamente é a massa, externamente a água. Então ela sai por uma agulha, tá? Formando a membrana dessa maneira. Tá? Essa aqui é a tipo de membrana de fibra oca, de ultrafiltração, que é utilizada no sistema Coca-Cola aqui em São Paulo. Essa é uma membrana da Coca. Eu acho que tem uma paleta específica.
especificamente sobre isso. Esses aqui são alguns aspectos da membrana. E o que nós fazemos também, estamos atendendo a indústria, são autópsia de membrana, identificar de que a membrana morreu. Isso é muito importante, porque a gente fica se o problema foi da membrana ou foi da operação do sistema. Geralmente é da operação do sistema. Então a membrana é levada para lá, e a gente abre a membrana e faz todos os testes com microfotografia eletrônica, tirando uma parte do material e pesando. Uma parte é pesada para ver quanto de componentes que a gente encontra depositado na membrana que pode ser causada por concreto, por exemplo, silicatos, por exemplo, ou algum poluente, ferro, flúor, etc., que esteja na membrana. Bem, isso foi como uma introdução. Bom, olha, nós estamos vivendo esse problema do Cantareira e se fala de sustentabilidade da água. O que é sustentabilidade? É um termo genérico. Ele não tem definição em si, não significa nada intrinsecamente. Nós temos que definir alguns parâmetros para dizer o que é sustentabilidade. Sustentabilidade no sistema de abastecimento de água, por exemplo, nós temos pelo menos dois parâmetros. Um é a chamada robustez do sistema, que é a capacidade do sistema de reagir, de atender a uma demanda crescente. A robustez dos nossos sistemas é muito precária. O outro parâmetro é a resiliência. A resiliência é a capacidade do sistema de reagir a eventos críticos, como o caso do Cantareira. Nós não temos isso. Nossos sistemas hoje são precários em termos de robustez, resiliência, etc., porque nós dependemos só de água externa. Nós estamos trazendo água cada vez mais de fora. Nós estamos aqui nesse planalto, a 700 metros de altura, na cabeceira do rio Tietê. Nós não temos água para abastecer 20 milhões de habitantes, a maior parte do mundo. O que nós estamos fazendo? Utilizando o mesmo paradigma dos romanos, trazendo água de cada vez mais fora. O caso de São Paulo é bastante crítico. Nós abastecemos com 70 metros cúbicos por segundo de São Paulo de águas superficiais. E temos também mais 10 metros cúbicos por segundo de água subterrânea. Quer dizer, nós temos um total em São Paulo, cada segundo chega aqui a 80 metros cúbicos, 80 mil litros. Bem, o coeficiente de retorno do sanitarista é 80%. Se eu ponho 80 de água, eu gero 64 metros cúbicos por segundo de esgoto. A capacidade de tratamento instalada das 5 estações de tratamento do PT, Parque Novo Mundo, São Miguel, Suzano, ABC e Barueri, é de 18 metros cúbicos. Quer dizer, nós geramos 64 metros cúbicos por segundo e tratamos 18. Ou trataria 18, mas trata apenas 16, porque os coletores troncos não foram efetuados. Aí a gente vê o nível de planejamento que nós temos. Agora, a reversão do Rio São Lourenço, lá do Baixo Juquiá, a Cachoeira de França, vai trazer mais 6 metros cúbicos por segundo. É uma adutora de 100 quilômetros, com recalque de 313 metros. Imaginou recalcar 313 metros, uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo? O custo desse sistema é de 2,2 bilhões de reais, $1 bilhão aproximadamente. E o que vai acontecer? Com esses 6 metros cúbicos, nós vamos gerar mais aproximadamente pelo menos 4 metros cúbicos por segundo de esgoto. Que vão aonde vão esses metros cúbicos? Para o Tietê, para o Pinheiros, para o Tamanduateí, etc. Quer dizer, o sistema, a concepção de sistema, o paradigma atual, não é sustentável. São Paulo tem problemas que as grandes capitais, do mesmo nível econômico, resolveram no século passado, tirar o esgoto da cidade. E nós estamos tendo cada vez mais esgoto aqui que não conseguimos tratar. Então, esse sistema de trazer água é o paradigma dos romanos. O Acre aqui na 16 quilômetros, o Cláudio é 69, o Márcio é 91. Quer dizer, nós já ganhamos uma hora aqui do romano. Nós temos um de 100 quilômetros agora. E esse é o paradigma atual.
Então, a proposta de mudança de paradigma é conservação, trabalhar na gestão da demanda, como felizmente está se fazendo em São Paulo, o público aceitou o programa do abono e provavelmente vai aceitar o da multa também. Então, a conservação é um problema bastante complicado, né? O primeiro entrave que temos em termos de conservação é a cultura da abundância. Nós temos muita água lá no norte, mas todo mundo tomando água aqui embaixo. Tá? Então, nós temos que ter um treinamento grande para reduzir essa cultura de abundância, que é infundada na realidade. Vocês veem aí o consumo abusivo de água, as torneiras hídricas, os banhos de Cleópatra, para citar alguns deles, né? Então, nós vivemos numa demanda, numa cultura de demanda. Perdas em sistemas, São Paulo perde 40% da água. Hoje, uma das medidas foi reduzir a pressão da rede, para controlar a perda. E também perdas específicas. Nossa, na nossa casa, no banheiro, etc. Quer dizer, a educação ambiental aí tem que trabalhar muito fortemente. Né? Esses são alguns potenciais de reuso. Né? A agricultura tem um grande potencial, a indústria tem um grande potencial. E a outra visão é o reuso. O reuso, ele é complicado, porque ele tem que ter uma estrutura política que não tem no Brasil ainda, tem que ter um arcabouço legal adequado para as nossas condições, tem um problema institucional para ver quem regulamenta, quem dá multa, quem dá as licenças, etc. É um problema econômico e financeiro, porque ele reduz os custos, por exemplo, na irrigação. É um problema sociocultural, religioso, algumas culturas aceitam, algumas não. A nossa cultura, por exemplo, não aceita a irrigação. Por exemplo, se eu digo que uma água foi tratada para irrigar alface, ninguém quer comer alface. Todo mundo come um molho de coliforme sem saber de onde veio a água. Mas se a gente for específico que a água é de reuso, então a condição é diferente. E é um problema ambiental, é um problema técnico e um problema de saúde pública. A base do reuso, antes de estudar o aspecto técnico, não financeiro, etc., é saúde pública, proteção dos grupos de risco que estão envolvidos no reuso. Bom, aqui também eu vou falar rapidamente. A matéria-prima, hoje, para reuso, são os esgotos domésticos e os efluentes industriais. Né? Para recarga de aquíferos, recreação, né? Esportes de contato primário, inclusive, usos urbanos potáveis e não potáveis, uso para irrigação, agricultura, né? Vários usos aqui embaixo, usos industriais, tá? Para processos industriais e para torres de resfriamento, que é a grande demanda da indústria. A Mercedes-Benz, por exemplo, tem 12 torres e consome quase 70% da água evaporada na torre. E a aquicultura, a produção de peixe com lagoa certizada com esgoto fraco. Então, eu vou falar os urbanos não potáveis, que hoje se desenvolvem muito aqui em São Paulo, né? São todos esses aí, desde irrigação urbana, a controle de poeira e obras civis. Hoje, as obras civis estão fazendo reuso já no canteiro de obra, tá, em edifícios corporativos, públicos, privados, etc., condomínios, já existe uma grande quantidade de reuso nessa finalidade. Essa é o que nós estamos falando hoje de reuso potável. Bom, o cenário poluidor moderno, ele é bastante agressivo, né? Os poluentes emergentes químicos de ocorrência mundial, os hormônios, os fatores endócrinos, estradiol, estronestriol, estradiol. Estradiol é o principal componente estrogênico da pílula anticoncepcional. Ele tem todos os reservatórios que nós medimos em São Paulo e tem dados do mundo inteiro. Quem tomou um pouquinho de água hoje, tomou um pouquinho de estradiol, com certeza. E os fármacos, os cosméticos, os nanopartículas, né? E os emergentes biológicos, né? Em relação à água, o cripto e a jaca. Então, as técnicas de reuso potável são mais ou menos essas aqui. Se nós pegarmos o Tietê, por exemplo, Paraíba do Sul,
O município de Montante capta água, trata, vira esgoto, joga no rio. O município de Baixo capta, trata, vira esgoto, ou não trata o esgoto e joga no rio. Né? Isso é o cenário comum. Esse é o chamado reuso potável indireto, não planejado, não apenas não planejado, inconsciente. Ele é inconsciente, ninguém sabe o que está fazendo reuso. É interessantíssimo que o nosso órgão regulador, a CETESB, ignora totalmente isso. Qualquer indústria que tenha que lançar um efluente, eles são pressionados até o fim, mas menos o poder público. Né? Então, como é que seria esse... Nós poderíamos modificar para fazer um indireto. Indireto significa que ele é diluído na natureza. Né? Então, captar a água, tratar, um tratamento avançado e jogar num sistema diluidor, que é chamado environmental buffer, ou então o atenuador ambiental, para diluir um pouco, mesmo depois do tratamento avançado. Isso não pode fazer no Brasil, porque ninguém vai tratar uma água com osmose para jogar no Guarapiranga, por exemplo, ou no Baixo Cotia. E também não é permitida a recarga de aquífero. Quer dizer, isso aí não é possível. Então a ideia é o reuso potável direto, é tratar em sistemas avançados, entrar na estação e distribuir. Essa é a proposta que vai vingar daqui a pouco tempo, já está começando. Bom, eu não vou entrar aqui, são sistemas, hoje nós temos as tecnologias. Aqui eu estou propondo alguns sistemas de reuso potável direto, que vocês vão ter nos seus aparelhos. Esse aqui é um reservatório de certificação para não jogar água na rede pública antes de fazer a certificação. E tem vários sistemas, não é novidade. Nós temos, por exemplo, a Sabicorenhagabe, de Windhoek, na capital da Namíbia. Eu, inclusive, passei 10 dias na Namíbia tomando água da rede e sobrevivi. Quer dizer, a água distribuída é de qualidade muito boa. Né? Tem a de Denver, de Colorado, o Cloudroft do New Mexico, nos Estados Unidos, Big Springs do Texas. O Texas está licenciando a Bauxite agora. Né? O Beaufort West, que é da África do Sul. Né? Tem uma quantidade enorme. Né? Agora, tem fatores positivos e negativos com relação ao reuso potável. Vou tentar resumir isso aqui. Os mananciais estão cada vez mais indisponíveis, né? Os indiretos planejados não funcionam e a tecnologia avançada hoje permite fazer o reuso. Né? O grande problema é que nós não teríamos uma rede dupla, uma água de utilidade, a água de reuso. A única rede distribuiria uma água única, potável e de reuso, tratada a nível avançado. Uma estação, um sistema de tratamento, 2/3 do custo é a rede, 1/3 é o sistema de tratamento. Se nós não investirmos na rede, nós temos reserva suficiente para fazer o reuso. Negativos, primeiro é a percepção pública. Nós não aceitamos uma água de reuso, principalmente para beber. Né? E o principal erro negativo são as nossas normas. As normalizações que a CETESB promove, por exemplo, os nossos rios são iguais a de Bangladesh e a norma é iguais à Escandinávia. São normas não apenas irrealistas, são normas erradas. As 3 secretarias emitiram agora uma proposta de norma que eu avaliei, é inaplicável na condição de vida. Então, concluindo, o reuso de água é ainda incipiente no Brasil, mas ele vai crescer muito. Novo paradigma, conservação e reuso de água com instrumentos de gestão de recursos hídricos. Tecnologias avançadas de certificação permitem produzir uma água com qualidade. Nós temos que começar a estudar, avaliar os sistemas, avaliar das condições nacionais a possibilidade de utilizar a mesma rede para fazer a distribuição. Promover a prática de reuso e estabelecer critérios para subsidiar a placa de reuso. Isso nós temos falado há anos. Ninguém pode, não tem lei para obrigar o reuso, mas nós podemos promover o reuso, desenvolver tecnologia para reuso e estabelecer critérios para subsidiar o reuso. Aí nós vamos ter uma condição. Estimular os governos federal e estadual
os comitês de bacia, a implementação dessa prática de reuso. Estabelecer normas realistas. Né? Então, acho que se nós fizermos isso, a gente tem condição de implementar. É inexorável a necessidade de relação de reuso potável direto, aqui nesse patamar. Nós não temos outra solução. Muito obrigado. Eu vou deixar uma mensagem um pouco mais agradável, principalmente nesse final de tarde. Muito obrigado.